Cristo Rei, como eu disse, tem uma marca muito forte para a comunidade de Canção Nova. Porque foi no dia de Cristo Rei que o Padre Jonas lançou o chamado para aqueles jovens que estavam na sala de chamado. Então, é uma data profética para nós. Sempre que nós ouvimos falar de Cristo Rei, nós também podemos fazer memória do nosso chamado enquanto Canção Nova. E que bacana, você também pode fazer memória do dia que você virou católico, apostólico romano. Então, é uma data especial, né? Com certeza. E Gui, a gente está aqui falando sobre Cristo Rei. Muitas pessoas, muitos jovens que estão nos acompanhando aí não têm, assim, uma segurança daquilo que se trata do assunto, né? E uma das coisas que nós queríamos abordar aqui no programa de hoje é porque o senhorio de Jesus, trazer Jesus como o Senhor de nossas vidas, não é um sentimento, é uma decisão, né? É uma decisão que a pessoa precisa ter. E muitas vezes os jovens que estão aí, você que está nos assistindo aí, talvez é para vocês essa pergunta, hein? Tá lá com um pé meio lá, meio cá, sabe? Tipo assim, não se decide, não coloca... tipo assim, um pé na igreja, outro no mundo, tal do Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. E muitas vezes não consegue se decidir pelo Senhor de Jesus, por saber que Ele, de fato, é o Rei de nossas vidas, né? Para você, como foi na sua caminhada esse momento de ruptura, esse momento de fato, falar, Ele é o centro da minha vida e pronto? Eu era Raimundo. Era Raimundo, não era Guilherme, era Raimundo. Hoje eu sou Guilherme, mas era Raimundo. Não, eu era desse pé lá, pé cá. Eu sempre fui dentro da igreja, mas eu falo que, infelizmente, eu sujei muitas vezes a minha casa, que é a igreja. Muitas vezes eu maculei a igreja e feri pessoas e afastei por cometer certos erros, certos pecados dentro da igreja mesmo. O que me fez mudar a chave, o que me fez fazer essa ruptura? Assumir verdadeiramente Jesus como o dono da minha vida, como o Senhor. E se Ele é meu dono, eu tenho que viver e respeitar aquilo que Ele quer. Por exemplo, eu sou dono de uma casa, a casa vai ser como eu quero que ela seja, não vai ser como outra pessoa, não. A partir do momento que eu entendo que Ele é meu dono, que Ele é meu Senhor, que quem me criou sabe muito bem como eu devo ser, eu vou mudando a atitude. O que me fez mudar? Primeiramente foi aqui na Canção Nova que eu mudei mesmo essa noção. Foi quando Deus tocou meu coração e me chamou à Canção Nova que fez essa ruptura. Porque entender que Deus tinha um plano para a minha vida, entender que Ele tinha um sonho para mim, que existia um desígnio de Deus sobre a minha vida, me fez olhar que, peraí, eu não sou qualquer um. Não. Se Deus sonhou algo para mim, se Deus tem um plano para a minha vida, significa que Ele é meu dono, eu pertenço a Ele. Então, pertencendo a Ele, eu tenho que viver conforme Ele espera de mim, conforme Ele pensou. Qual o plano original de Deus para mim? Como diz Carla Cucci, nós nascemos originais e vamos nos tornando fotocópias. O que é tornar-se fotocópia? É ir se desfigurando da originalidade daquilo que Deus me fez. E aí vão entrando os pecados, vão entrando os nossos erros diários que vão nos desfigurando. Mas não. Eu gosto de um livro do Revolução, mas bem antigo, da época do Adriano, aquele Santos Calça Jeans. Sim. Tem uma parte lá que ele diz que nós não somos praças públicas. O que é isso, nós não sermos praças públicas? Significa que as pessoas não podem dizer qualquer coisa sobre mim, que eu sou... Não. Deus tem um projeto como uma casa. Ele me fez de uma forma... Como é essa casa? Tem uma cor, tem móveis dentro que são de um jeito. Isso diz de mim. Então, quanto mais próximo do meu Criador, quanto mais próximo do dono da casa, eu vou entendendo como Ele quer que essa casa seja. Então, assumir isso. Cristo é o meu dono, Cristo é o meu Senhor, eu sou o servo dele, eu pertenço a ele, então eu tenho que ser como ele quer e espera que eu seja. Isso aí foi a mudança de chave da minha vida. Guilherme, achei muito profundo você trazer essa realidade da casa, né? Esse paralelo, de fato, né? Se Cristo ele é rei, ele tem um lugar de soberania e um lugar especial em nossas vidas. Não um lugar qualquer, mas ele tem um lugar especial. Hoje, nós vivemos num mundo onde tocamos muito nas inversões de valores. Isso é nítido. Sim. Todo lugar que a gente olha, a gente percebe que aquilo que é precioso está sendo deixado de lado e aquilo que é banal está sendo colocado como prioridade na vida de tantas pessoas.
neste movimento, desse Cristo Rei, que tem um lugar especial, um lugar de Deus, um lugar digno, algum momento você percebeu na sua vida também essa inversão de valores antes de encontrar Jesus Cristo, ou então durante a caminhada, quando você olhou e falou assim, cara, eu não estou dando a Deus o lugar devido dele na minha vida. Isso está errado, eu preciso colocá-lo aqui no lugar que pertence a ele. Com certeza, porque, por exemplo, um fato concreto aqui, eu sempre servi a igreja. Eu sempre fui um servo da igreja. Então, tipo assim, sempre fui engajado na paróquia, tudo. Mas, primeiro ponto, eu servia as coisas de Deus, não Deus das coisas. Então, eu não tinha relacionamento com Ele. Eu trabalhava muito na igreja, servia, mas, primeiro ponto, o porquê eu fazia isso? Já tinha uma inversão de valores. Eu era aquele famoso que tinha um intuito de estar lá. Eu queria buscar ficar com as meninas da paróquia, estar com meus amigos. Nenhum momento eu buscava... Olhando assim, sendo bem sincero, olhando a minha vida, olhando a minha história, sendo muito sincero comigo, voltando ao Guilherme lá com 14, 15, 16 anos, eu não estava na igreja por Deus. Eu tenho bem claro isso. E isso é um problema, isso é uma inversão de valores. Se eu não o sirvo por Ele, e se vivendo lá com Ele, eu começo a buscar outras coisas, outros porquês, outros motivos para estar lá, ele se torna só um objeto na minha mão. E aí esse é um problema. Outra inversão de valor é que virar, tipo assim, depois eu vou detalhar um pouco mais, mas eu sou servo, não senhor. E aí quando eu começo a tratar Deus como meu servo, de, por exemplo, só busco Ele quando eu preciso de alguma coisa, só quando me interessa. Quando não me interessa, Deus não me... Já chega com uma listinha de compra prontinha, né? Aquilo que quer, né? Entendeu? Ó, eu preciso disso, na hora que eu quero, da forma que eu quero, e não me importa. Não é isso. Assumir Ele como Rei, como Senhor, é falar, as coisas têm que ser como Ele quer. O que o Senhor espera. Tá vendo? É diferente de falar, eu quero isso, tal hora, desse jeito. Então, não, Senhor, como o Senhor quer? Quando o Senhor quer? O que o Senhor quer? É diferente, entendeu?